Começando mais um Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. É bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. A gente vai falar sobre algo muito simples de debater. Casamento. Só que não vamos falar sobre casamento. E aí, claro, tem perguntas do tipo, vale tudo entre quatro paredes e por aí vai. Mas eu quero ir para o início. Hoje em dia nós temos algo que a gente chama de união estável. Depois de um tempo que um homem está com uma mulher em um relacionamento onde eles buscam de fato estarem juntos e constituir família, depois de um certo tempo, não sei se os pastores depois vão me corrigir, mas o Estado entende que eles têm uma união estável, ou seja, têm os mesmos direitos de um casamento. Se separarem, tem comunhão de bens e de herança e por aí vai. Agora, hoje em dia, muitas pessoas se juntam, né? Juntam as tralhas e fazem uma união estável. Como é que a igreja vê isso? Os pastores devem lidar com situações assim, de pessoas que vão para suas igrejas e em muitas situações já tem até filhos. Fala, pastor, a gente está junto há 5 anos, mas a gente nunca se casou em cartório ou no religioso. Temos uma união estável. Qual a visão do pastor sobre uma situação dessa? Casa de novo? O casamento não é legítimo? Vocês estão em pecado ou não? E aqui temos uma irmã que fala, olha, André, sou da igreja, todo mundo na minha igreja é casado, e eu estou com meu esposo, a gente fez o debate por causa disso, estou com meu esposo, amamos a Deus e tudo mais, só que a gente tem uma união estável, a gente nunca casou no religioso e nem, enfim, né, para o Estado entender. E como é que a igreja vê isso? Amamos a Deus, queremos construir família, entendemos que hoje sim, já somos uma família e temos uma aliança. E aí nós vamos debater um pouco sobre casamento só é válido quando é cartório e religioso, quando é só religioso, ou nenhum dos dois. A união estável reconhecida pelo governo ou pelo Estado já vale daqui para frente. Vamos debater sobre isso e outras coisas aqui no Antenados na Geral. E eu só vou ter a introdução nisso aí, porque o debate vai embora. Para a gente ganhar tempo e acelerar, recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Paz do Senhor, pastor Alfredo Barros. Bem-vindo ao Antenados, pastor. Obrigado, queria... Hoje está fraquinho, hoje está tranquilo. Agradecer mais uma vez aqui com toda a equipe aqui, que todos sejam abençoados por Deus e que os nossos queridos telespectadores também sejam esclarecidos e abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço mais uma vez a participação. Também recebo ele que é pastor e diretor executivo da Rádio Betel FM aqui no Rio de Janeiro, pastor Ossino Filho. Pastor Ossino, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Obrigado. Espero poder contribuir também com os telespectadores. Tem minha light que você arrumou pra gente. Facinho, né? Não, fora os outros aqui ainda. De casei. André, casei e entre o casamento enfim, a lua de mel, noite de núpcias, eu fiquei sabendo de algumas coisas da minha mulher. E aí, tô frustrado, pode anular, enfim, eita Deus. Para falar também, hoje vai ser demais. Também recebo ele que é pastor da Igreja Pentecostal Fruto do Avivamento, em Benfica, pastor Mauro Caetano. Pastor Mauro, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bem-vindo, André, foi um prazer esse convite mais uma vez, já estava com saudade, né? É um tema muito light, né? Tema fácil hoje de esclarecimento, né? Ainda mais para o Estado, para o governo federal, mas nós como cristãos, né? Devemos também estar atento com as mudanças, para que o povo possa estar realmente sendo orientado pelo próprio Deus nessa tarde. E também recebo ela que é pastora do Ministério Restauração e Vida. Ela trabalha há 25 anos com cura emocional. Pastora Cleide, nossa pastora, bem-vinda ao Antenados na Geral. Vamos falar sobre a aliança hoje? Vamos. Tô doida para falar. Deixa já começar. Olha, você pode participar conosco. Eu estou tentando acelerar porque o debate vai embora. Você pode participar conosco através dos contatos aqui que estão aparecendo na tela. Redes sociais, SMS, e-mail. E como nós estamos ao vivo para todo o Brasil, temos um telefone aqui abaixo, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil para interferir, para fazer uma pergunta, para comentar, para concordar ou discordar daquilo que está sendo debatido. A Boas Novas e o Antenados na Geral também convida você a participar desse debate conosco, tá bom? Você pode também entrar no Facebook, já deixar algumas perguntas, Facebook da Rede Boas Novas. Estou com o computador aberto, já pegando muitas dessas perguntas. E eu já vou iniciar direto com o tema central do nosso debate, que foi em cima de uma irmã que mandou um e-mail para a gente, falando, olha, eu estou há mais de 1 ou 2 ou 3 anos junto com meu marido, amamos a Deus, frequentamos a igreja, amém. Algumas pessoas sabem da nossa condição, nós não somos casados nem no civil nem no religioso, temos uma união estável. E aí algumas pessoas já olharam torto, já falaram aqui e ali, a gente se sente desconfortável de vez em quando. E a pergunta é, como a igreja, a liderança evangélica deve enxergar uma união estável? E isso não é uma coisa só de agora não, gente.
Se você vai para o interior de locais, eu falo isso porque já morei no Amazonas, sou nascido no Amazonas. Antes não tinha nem igreja, não tinha nem cartório. As pessoas se juntavam mesmo e tinham filhos e proliferavam. E às vezes vão para a capital e vão frequentar uma igreja. Já tem 15 anos de união estável. Será que eles deveriam... Não, vocês estão em pecado. Vocês têm que voltar e casar no civil, no religioso. Isso não é uma coisa moderna, embora se converse muito sobre isso hoje. E aí eu quero começar, pastora Cleide, vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero entender qual a sua percepção sobre união estável e como a igreja enxerga isso. Então, vamos ver primeiro o que é união estável. União estável é uma conveniência social criada pelo homem. Sim. Certo? Ou às vezes é uma necessidade também. Conforme eu falei, existem uma lugares que não tem nem igreja social que não dá nem para casar. Necessidade Perfeito. De acertar legalmente, né, o convívio ali. Mas não são chamados casados, são chamados conviventes. É rola, né? A união estável. A união Tamo estável, junto. Eles falam assim, a não somos gente casados, tem a gente tá muito junto. advogado lá na igreja, né? Então, claro que eu fui pegar umas informações, né? Então, a união estável, ela não é como um casamento. Ela é apenas, ela serve, ela foi criada apenas para assegurar os direitos patrimoniais do casal, ok? Até que eles queiram se separar. Não é até que a morte os separe. Então, começando daí, na minha concepção, aos olhos de Deus, não é um casamento, não é considerado um casamento. Porque Deus não trabalha em cima de contratos. Deus trabalha com alianças. Deus faz aliança. Então, lá em Eclesiastes 1, fala que se andarmos sozinhos, né, se andarmos em dois é melhor do que um. Uhum. E que o cordão de 3 dobras não se pode romper com facilidade. Então, esse com facilidade, para mim, diz tudo. Por quê? Porque nós temos que cuidar do nosso casamento diante de Deus. Sei que vai vir o outro tema aí. Não, isso sempre vem uma réplica, uma tréplica e por aí vai. Porque quando nós falamos também que Deus não se atém a contratos, ou, enfim, escritos, mas alianças, a gente está botando no mesmo bolo. Então vamos lá, vamos falar cartório, então não precisa. Eu sou crente, tem que casar na igreja, fazer uma aliança com Deus. Não precisa, porque o cartório é um contrato social. Nós, como cristãos, somos os primeiros que devemos cumprir a lei. Perfeito. Imposto devemos pagar. Perfeito. Se temos empresa, nós devemos pagar o imposto de tudo, não devemos burlar o governo. Agora, a união estável, não é não é contra a lei. Então, está dentro da legalidade da lei. Agora, sim, da lei divina. Assim, aí eu vou dizer o seguinte. Aí eu sou totalmente contra a discriminação e preconceito dentro da igreja. Eu creio que nós temos que acolher a pessoa. E aí, sim, ela precisa também de esclarecimento bíblico. Né? E, biblicamente, o casamento é uma coisa completa. É uma instituição de Deus, né? Então, não é uma instituição criada. É uma instituição do coração, que nasceu no coração de Deus. Tanto é que, lá em Malaquias 2:16, o Senhor diz, eu odeio o divórcio. Porque eu Amém. Então, se chegar um casal de crentes, pastor Alfredo, a gente tá junto. União estável há 5 anos, temos até filhos, amamos a Deus, trabalhamos e nós nos consideramos casados. Até compramos 5 anos. A gente até comprou. Eita Deus, até comprei aliança e troquei. O senhor aconselharia, não, casa. Ou não? Podemos, então, para dentro da Bíblia? Vamos embora. Então, vamos lá. No capítulo 2 de Gênesis, largará o homem pai e mãe, une-se a sua esposa e serão Deus uma só carne. Perfeito. A Bíblia também diz que nós temos que seguir as autoridades, não só as autoridades constituídas por Deus, como também as autoridades que regem leis de um país. Então, vamos lá. A união estável, para mim, ela foi criada por Deus, e não pelo homem, como você falou no início. Porque Deus sabe que para a mulher e o homem terem direitos que vão além de uma união formatada no cartório, que naquela época não tinha cartório, então Deus já criou. E qual é o segundo passo de Deus? Qual é o segundo passo? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, a consequência disso seriam várias uniões que trariam seres humanos para encherem a terra. Agora nós vamos para as leis de alguns países e outros não. No nosso país, Brasil, só era considerado, meu Deus do céu, que eu sempre digo que pastor tem que ser um pouco de tudo, psicólogo, advogado tem que saber tudo.
Principalmente se eu não me engano, antenados. a primeira lei feita em cima de união estável foi em 96. 13 de maio de 96, se eu não me engano. Eu me lembro que eu já conversei até com um advogado amigo meu sobre isso, que eu estava com um problema sério com uma pessoa que pediu orientação, oração. Fui ser testemunha dela, que ela estava com o cara já... Não está nos vendo, não, porque ela não vê. Estava com o cara já há 14 ou 16 anos. E é o uma cara coisa não queria nova dar isso. E peraí, vamos ver quantos anos isso foi criado, que eu não sei. Opa, você entra. Está dentro do tempo que você ficou e do tempo que a lei foi criada. Então você está dentro. Foi criado em 96. Vocês se uniram em 2000, tá tranquila. Só que em 2002 veio o conserto. Por que o conserto? Se você considerava alguém com você, por estar namorando ou noivado, tá? Cada um no seu lar, não é qualquer juiz que está união estável, não, porque a união estável, para ser caracterizada, tem que ter uma interdependência, ou seja, eu tenho que ser dependente de você. Mas se eu estou debaixo do teto dos meus pais, não dependo de você, o juiz não assina não, amigo. Mas hoje, pastor... Peraí, deixa eu falar. Hoje então, isso vamos já lá. mudou, já está Peraí, mais eu estou falando que mudou. Em 2012, janeiro de 2012, veio então a reforma. Ou seja, se for comprovada uma dependência real, tá? Todo juiz assina uma união estável. Por que isso? Eu gostei da garota, montei uma casinha para ela, embora ela se sustente liberadamente, sem que ninguém saiba, sem nada escrito, uma carteira assinada. Mas desde que eu constituí um lar com ela e eu tenho testemunhas, é considerado união estável. Você está entendendo? Ah, mas ela ficou grávida. Não, golpe da barriga agora não funciona mais. Pô, o cara tem grana, vou dar o golpe da barriga? Não. Vai pagar uma pensão alimentícia, mas união estável não, porque o cara é rico. Sim. Não. Tem que haver uma interdependência e de ambas as partes. Não é só para mulher não, hein? Que tem muito galalau, marmanjo agora vendo televisão. A mulher está trabalhando, ganhando dinheiro, o cara nunca trabalhou. E se está junto, se ele quiser meter a mulher, ele também tem direito. Então, mas se tiver filho, a pensão familiar, a pensão... porque a guarda passa a ser dele. É união estável também para o homem. Não pensa, é para ambos os sexos. A gente explicou o que é união estável. Agora vamos para o rápido break, vamos voltar agora, vamos falar, e aí? Como é que o pastor lidar com uma situação dessa? O pessoal vem e fala, pastor, a gente está unido estavelmente. Ou a gente está 15 anos, ou há 10 anos. Será que, vocês estão há 2 anos, dá para casar? Não, então 15 anos, já que são considerados casados, o tempo muda alguma coisa? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não antenados, volta já já. Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre casamento. No primeiro bloco todo abordamos a questão da união estável. Nós tentamos explicar, entender para você como foram as mudanças com o passar do tempo nessa questão do que era uma união estável. E claro, nós vamos perguntar e tentar esclarecer hoje qual deve ser o posicionamento da igreja evangélica ou de um líder evangélico quanto a isso. Se vem um casal que está junto, tem uma união estável e fala, pastor, a gente não quer se casar. Estão em pecado? Vivendo juntos e às vezes tendo filhos e por aí vai. E vocês têm 40 anos juntos e já tem vários filhos e netos e bisnetos. E talvez no local onde eles nasceram e se juntaram não tinha nem cartório. E aí vieram para a cidade grande. Do mesmo jeito viveram 40 anos em pecado e tem que casar, pastor? Sim. Bom, isso hoje no meio evangélico é um tema muito complexo, André. Primeiro, cada igreja tem uma maneira particular de tratar com isso. Você não tem uma convenção, toda a igreja tem esse procedimento. Eu vou falar da minha experiência como pastor. Estou há 14 anos pastoreando a igreja e já fiz vários casamentos de pessoas que chegaram na igreja com união estável. O posicionamento da igreja é importante. Eu tenho uma frente missionária da nossa igreja em Pindamonhangaba. Aí me ligaram de lá, pastor, tem uma moça aqui que ela canta muito, ela está no louvor, não sei o que e tal, mas ela mora com uma pessoa, mas ela já se separou do marido tem não sei quantos anos, e o marido sumiu, e ela não consegue achar o documento para resolver a história do divórcio. O que eu faço? Olha, não pode. Ela não pode fazer parte do louvor enquanto ela não resolver essa situação. Curiosamente, na mesma semana, alguém apareceu lá, o cara apareceu, o negócio estava não sei quantos anos sem se resolver, se resolveu. Então, às vezes também, o posicionamento da igreja é fundamental para lidar com isso, né? E aí o que eu faço particularmente na igreja? Não discrimino,
não permito que as pessoas sejam tratadas de maneira... fica lá no canto porque não é casado. Eu não aceito isso. Eu trato as pessoas normalmente. Agora, meu irmão, enquanto você não resolver a sua situação, eu não posso deixar você participar de Santa Ceia, ficar à frente de trabalhos. No caso seria, enquanto você não casa. Você tá junto, querido, tem que casar. Se não tá em pecado... Você sabe por quê, André? Porque se nós, como liderança, se a igreja... Porque se a igreja afrouxa sexo fora do casamento chama-se fornicação pela Bíblia. Porque também tem princípio que você não pode retirar, né? E se a igreja não botar o pé firme, vai ficar a igreja é a última reserva moral do mundo, meu amigo. Né? A gente a igreja que preserva a família hoje. O pastor falou de leis. Tem muita lei hoje no Brasil, tem muita coisa que é legal, mas é imoral. Então não dá pra gente se basear em lei para as coisas espirituais, não, porque a coisa tá... A nossa lei é outra. Exatamente. Seguimos a lei dos homens, né, mas a nossa lei é outra. É o mesmo caso, André. Nós estamos lá nesse processo. Temos lá 14 casais que também viviam junto, e o camarada era ímpio, não queria saber de casar. Aí a igreja se posicionou, chamou para uma palestra, apresentou a palestra, né, com a Bíblia, explicou a situação e por que algumas coisas não andam na vida deles. E eles, pelo Espírito Santo de Deus, foram o quê? Impulsionados a entender que a união estável, ela não vem com a bênção de Deus, né? Porque muitas coisas são liberdade aqui embaixo, mas na verdade vai te levar para um caminho errado. Mas nem a jurisprudência considera casamento. Casamento. Não considera. É diferente, então, por isso, união estável. Senão seria casamento e não haveria união estável. Né? E nisso, entendeu? dentro que é isso disso, que eles estão querendo hoje em dia. Né, doutor? Dentro disso aí, muitos pegam e andam em outros princípios. Eu acho que é muito espiritual isso. Entendeu? O casamento é algo espiritual. E a pessoa, quando chega, como o pastor falou, ela deve tomar conhecimento do fato, agora, da verdade. Gente, E daí organizar, legalizar a situação. Eu creio que a partir dela tomar esse conhecimento, ela vai buscar em Deus e com certeza vai sentir do Espírito Santo uma direção. Então eu digo, se vai lá assinar os papéis para fazer uma união estável, por que não assinar o casamento? E aí, o pessoal me deu só um dado aqui, pastor Cínio, desculpa, que um casamento hoje no Brasil, mais ou menos, custa R$700. Claro que se o cara vier com dinheiro, não tem dinheiro para casar, então nem casa com a mulher, se não tem dinheiro para pagar o casamento. Vai sustentar a mulher? Não tem R$700 para pagar? A gente já também começa, mas colocaram esse dado aí, não sei se tem alguém de união estável aí dentro da suíte. Se tiver, a gente ora por eles aqui no programa. Agora, uma coisa que a gente precisa também discutir aqui, gente, só para pontuar, a igreja evangélica precisa... o momento é muito delicado, não adianta, nós estamos passando por um processo violento de transformação das famílias no nosso país. Isso. E a igreja evangélica, ela precisa se posicionar, a igreja precisa buscar dentro desse novo contexto, porque a gente tem situações aí, André. Por exemplo, uma realidade que nós que estamos lá no fronte pastoreando, lidamos com ela. O camarada vem para a igreja, ele se converte, mas ele já teve 2, 3 relacionamentos fora da igreja. Esse camarada vem, e aí, o que a gente faz com ele? Vai botar ele para fora? Não pode. Então, são coisas que a igreja evangélica, ela está... E acho que é o que a gente pode levantar. Na verdade, ela não vai mudar o jeito de se posicionar contra certo e errado. Eu acho que isso não é mudança. Porém, não é sistema pastor, do mundo, não, perfeito, mas porém, espiritual. Tem uma mudança latente, a gente consegue ver, de como lidar com situações assim. Porque antigamente, o quê? Claro. Excluído. Tá? Na hora. Nem conversa. Hoje, olha o que você falou. 17 casais. André, vamos excluir? Não. Vamos fazer uma palestra para conscientizar. Isso. A gente pensa que não, mas mudança de lei de sociedade mudou o jeito da igreja de lidar com situações dessas. Até sapatinho de fogo, o couro comia. Rolava mesmo as cabeças. Não era isso? Hoje não, hoje. Calma aí, não é bem assim. Não vamos excluir. Eu sou muito prático. A igreja agora, está mudando uma coisa, um gente, que historicamente já está provado, o comportamento da sociedade, ele impacta na igreja. Isso é inevitável. Claro. Tá? Por exemplo, quando é que nós, né, a gente que já tem acima dos 40,
quanto nós ouvimos que televisão era coisa do diabo? Só 40, pastor? Botou com o cara de mais velho. O cara é bom. O cara é Tá bom. vendo aí? Mas é verdade Mas olha isso. só. Ó, a televisão era do diabo. Bermuda, futebol. Bermuda, bateria, futebol, jogar bola, então, bola. Então a verdade, o que acontece? A união mudança, o que vai, a mudança que vai Influencia. ocorrendo na sociedade, ela acaba influenciando na igreja também. Agora- E a igreja E aí Ela deixa eu tem que pegar só esse se mesmo posicionar, pensamento. né? Nesse mesmo pensamento de como entendemos socialmente uma atividade, por exemplo, futebol, bermuda e por aí vai, não sei o quê. Talvez a sociedade até enxergue o casamento como isso. Dentro da mudança social, Banalizou o casamento. vamos rever família e casamento. Embora a gente está falando que a igreja, de fato, abriu, flexibilizou, porque, poxa, futebol não é pecado. Mas, do mesmo jeito, a sociedade está encarando o futebol, não sei o quê, a bebida, não sei o quê, e está botando o casamento dentro. Porque está banalizado Se chegar um o dia na casamento. igreja, vamos flexibilizar como a gente enxerga o casamento, que é esse debate que nós estamos tendo hoje. E aí, deve-se ou não aceitar um casamento estável, uma união estável. Já falamos que não, posicionamento é esse, tem que casar, porém, já mudou como lidamos com a situação, como acabamos de falar. Ninguém exclui de primeira agora, a gente tenta tratar da Não. situação, fazer uma palestra, até investir. É um Está em investimento. pecado? Então vamos investir em quem está em Posso pecado. falar pra uma tentar. coisa É interessante. interessante? O Brasil está nos assistindo. Eu gosto disso. O Brasil está nos assistindo. Presta atenção. Não, o que nós vemos hoje é verdade. Nas igrejas evangélicas, se as pessoas gostariam ou gostassem de ir para uma mudança de vida radical, elas precisam ser servas de Deus. Isso. Porque só Deus pode mudar o viciado, o adúltero, o promíscuo, em suma, o pecador. Eu estou indo para a igreja atrás de bênção. Cristo transforma. Transforma, como me transformou. De repente Transforma. transformou aqui o amado. Com certeza. Aí o nosso queridona, né, que estão nos assistindo aí, chegou lá bonitinho, né? Eu quero Jesus, porque eu sei, olha, eu ouvi a palavra, meu avô era crente, e vai fazer o que aqui, minha filha? Fala a verdade. Não é que você quer ser abençoada, não é? Que hoje em dia, vamos rotular, 95% das igrejas evangélicas só estão oferecendo bênçãos e esquecem do abençoador e do juiz, Isso. tá? Então o cara está aí para ser abençoado. Você veio para ser abençoado? Então vamos para a Bíblia. Malaquias 2, capítulo 2. Sabe o que diz? Porém tu, ó sacerdotes, que não usa o meu nome, diz o Senhor, eu amaldiçoarei as vossas bênçãos e já as tenho amaldiçoado, porque vós não, né, fazer aquilo que diz a minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Então vamos lá. Se eu tenho para ser abençoado, eu vou ter que viver de acordo com aquilo que a palavra me ensina. Isso. Eu vou estar de acordo com aquilo que a doutrina da igreja me passa. Se a doutrina da igreja não aceita, olha, se vocês não se acertarem, infelizmente, você não está na comunhão dos santos. Há E posso coisas ser- que nós podemos abrir, ser Claro. mais flexíveis, mas há coisas que não dá. O sistema do mundo não pode entrar no sistema de Deus. Não tem como. Não, Agora, não eu casa. quero falar isso, que isso é muito sério, hein? Eu conheço igrejas que, olha, Jesus! Tô até com medo de ouvir. É. Vou chamar o break, não fala não, vou chamar o break. Vamos pro rápido break. Vamos pro rápido break. Daqui a pouco a gente continua falando um pouco sobre isso. A gente vai casar essa união estável. O pessoal que está na união estável, a gente vai casar. E depois a gente vai entrar também em alguns problemas que podem acontecer depois do casamento. Talvez entre o casamento e a noite de núpcias, ou até na própria noite de núpcias. Talvez a saúde sexual de um casamento. Temos uma pessoa aqui que a esposa tem uma abstinência sexual. Ela não faz sexo em mais de um ano. Eles já parece que estão 2 ou 3 anos juntos, mas mais de um ano que ela nega o sexo. E aí ele fala, e aí, André, não aguento mais. Eu tenho legalidade para pedir um divórcio ou para me separar. É forte. A gente vai para o rápido break, mas antes disso eu tenho um recado para você. Dê só uma olhada. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor.
área, terceiro bloco do Antenados na Geral. Tá preparado, crente? Prepara o ouvido aí que vai vir chumbo grosso, pesado, no nosso debate hoje sobre casamento. Antes da gente voltar para cá, ele tem uma ligação do pastor Nilson, de Realengo, aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, pastor? Tudo bom, meu pastor? O senhor me ouve? Opa. Tudo bem, pastor Nilson? A paz. A paz, querido. Estou escutando agora. Qual a sua pergunta, pastor? Diga. O debate é muito interessante, né, sobre isso. Cada vez mais a sociedade espera uma posição da igreja, porque ela é a coluna enfermeira da verdade. E a minha pergunta é a de muitos pastores também. É concernente uma pessoa que aceita Jesus e, no caso, ela não é casada, né? E como é que fica? Os pastores falam assim, tem que legalizar essa situação para se batizar. E aí ela vai lá no marido ou na esposa e o mesmo não quer legalizar, não quer casar, não quer nada disso. E como é que fica a posição desta pessoa na igreja? O pastor batiza? O pastor deixa ela se desenvolver na igreja? Qual é a posição? Essa é a minha pergunta aí para os amados aí. Show! Obrigado, pastor Nilson. Um grande abraço para o senhor e para toda a sua igreja. A gente estava falando sobre isso, ia chegar o momento. A pessoa aceitou Jesus, falou, beleza, quero casar. Mas meu esposo ou a minha esposa não querem casar, querem estar junto. Bom, eu creio que o batismo é pessoal, é individual. E independe do casamento. O batismo, essa pessoa crer e for batizada, será salva. Então, eu não negaria o batismo, porque ele chegou agora... Mas aí, pastora, se ela tá numa situação... Está em pecado. Teoricamente, ela está em pecado. E aí? Sim, ela está em pecado. Mas ela está vindo assim. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer um processo ali na vida dela. Nós não impedimos a pessoa de ser batizada. Até Mas porque aí batiza e participa de ceia também, batiza e participa de ceia. Normal? Normal. Porque eu creio que ela está num processo de conversão. E veja bem, eu acho creio que nisso. nesse momento que ela também, vamos dizer, a gente fala assim, ela está em pecado, talvez ela até entende, poxa, eu estou errada. Isso. Eu quero consertar, Isso. mas eu estou há 3 anos tentando consertar, e o marido, não. Seria talvez, eu acho que nenhum pastor aconselharia isso, mas fala assim, separa desse homem e acha um homem que queira casar. E se ela tem filho? Eu já passei por inúmeras situações assim. Como é que eu não posso me desenvolver na igreja? Eu amo a Deus, eu quero, eu sei que eu estou errado. É por isso que eu estou te falando que é não depende complexo, só de André. mim. É complexo. Por exemplo, a pastora não tem crise com isso. Não. Tá? No meu Mas caso... peraí, olha só, nós estamos aqui para debater um assunto. Se voltar ali alguns minutos antes, a pastora que eu amo, conheço há anos, ela conheceu minha início de conversão, eu preguei na igreja dela, ela ainda há pouco foi em estado de fornicação. Falou, Deus que falei, sim. Então fica satisfeito sim. isso. Então, mas assim, o batismo não diz ali que mas peraí, mas se a senhora acabou de falar há pouco que é um estado fornicatório, não pode batizar, querido. Não pode. Você creia Entendeu? e seja batizado. Assim, aí a gente vai entrar um pouco naquilo que o pastor Cino falou. Ou não, Mas não, né? mas a senhora não falou em fornicação. Pra igreja. Falei. Não existe uma... Eu acho o seguinte, eu sei, né, e cada um aqui, quem preside, quem pastoreia, vai prestar conta diante de Deus daquilo que Deus lhe confiou. Uma opinião? Eu, particularmente, numa situação desta, eu não batizo. Não batizo. Eu já tratei inúmeras situações, às vezes a pessoa vem para a igreja, né, e tem uma situação de união estável, não é nem união estável, mora junto, vamos dizer assim, e aí eu, particularmente, não batizo porque fica incompatível. Como é que você vai batizar uma pessoa que, biblicamente falando... Nesse caso, pastor, eu digo assim, eu até concordo, não que uma pessoa que se converta verdadeiramente e seja aconselhada e tudo, e mude a cabeça dela, não sei se vai mudar a questão do status dela, casado, solteiro, união estável. Mas ela chega e fala assim, pastor, eu sei, eu estou errado mesmo, eu quero consertar. Estou há 3 anos aqui na igreja com o senhor, estou orando. O senhor sabe que eu estou firme? Está vendo que eu estou buscando, que eu estou consagrando minha família, a minha casa, mas ele não quer. Aquele demônio lá em casa não quer. Entendeu? Eu vou te falar um aqui. Claro que não olha muda só, a situação sabe, dela, sabe mas o que aconteceu ela comigo, é uma pessoa André? mudada e diferente. No começo do meu ministério. É por isso que eu estou te falando. É posicionamento da igreja. Tá? Eu tive uma irmã na igreja que teve essa situação. O marido dela, ela chegou para o marido e falou para ela, eu preciso me batizar, ou nós nos casamos, ou você sai daqui, porque eu preciso me batizar, eu tenho que resolver minha vida. Ele falou para mim, eu só saio daqui morto.
Eita. Ela saiu para trabalhar. Ela vai orar Quando, a oração da morte. Quando ela chegou em casa à noite, o cara estava morto lá dentro de casa. Saiu morto. Saiu morto. Deus é Deus, entendeu? Sabe o que eu tô achando? Saiu morto. Tem muita mulher buscando marido. Vem aqui assistir comigo, senta na geral. Senta aqui, tu não quer casar. Posso O falar? pessoal de União estava sentado aí. Ué, crente, tu não quer casar e a tua mulher quer casar, tá na igreja? Ouve só que postar. Posso falar uma coisa? Pastor, Posicionamento eu da concordo. igreja. Dentro disso aí, André, tem um posicionamento da própria pessoa, né? Porque se numa hora dessa também, se Jesus cima de levar a pessoa. Peraí, olha só, gente. Peraí. Exato. Vamos devagar. Vamos devagar, vamos devagar, Mas daqui a pouco o isso céu aí vai é descer. detalhe. Porque, Mas vamos pra regra, Porque vamos pra olha só, regra. porque Peraí. sábado Ele tá falando que deve matar todo mundo. Céu vai descer Não, aqui, tô brincando, rapaz. não é isso. Não, e Porque Deus ele nem não vai tem fazer poder, isso. peraí. Sábado agora eu fiz um Isso é casamento raro, de né, um pastor? casal jovem. Aconteceu que já estavam comigo. morando Eu juntos. Aconteceu. acredito. Sábado agora eu tive realizei uma cerimônia sábado de um casal que já moravam juntos. Olha aí. E orientei a eles que tem princípio que não pode ser mudado. Posso falar Aí rapidinho? dentro disso aí, ele falou, pastor, mas eu vou botar meu documento pra funcionar. mas Então, deixa eu Cara, uma você coisa. tá saindo do foco. Não, Tá saindo- não, a gente tá falando sobre casamento. Só tá falar sendo uma coisa que eu acho foco. interessante, que é o seguinte, pastor. Isso já é uma grande mudança de como a igreja encara uma coisa. Porque se você casar pessoas que já estavam vivendo junto, há 10 anos atrás, nunca existiria. Não existiria, Posso claro. falar? Posso falar? O cara fala assim, ó, Não. vai lá na igreja católica, aqui tu não casa não. Posso falar uma coisa? Eu tenho uma maneira de ver tudo que vocês estão falando, não sei se Deus me deu esse dom, eu vejo às vezes de uma maneira diferente. Por que a igreja não deve permitir o batismo? Não que seja bíblico, não é. Eu conheço a palavra de Deus. Só que, se eu batizá-la, eu vou deixá-la no estado de acomodação. E às vezes passa até um testemunho errado Ou pro resto das pessoas. pastor. Não, acomodação. Acomoda. Aí aquela Porque se pressãozinha, você- você concorda comigo? Acomoda. Aquela Também pressãozinha pode pro ser, marido. acomoda. Vem cá, vamos resolver. Você Não tá vamos. ali ensinando, Você tá entendendo? discipulando. Mas vem cá, por quê? Eu vou lá dar um pau nesse teu pastor. Aí entra a mulher da sardinha. Conhece a história da sardinha? Não. Posso falar? Brasil, ouça essa história que eu vi. Tremendo. Não eram casados, o cara não queria igreja, Conheço essa história. brutamonte, bebedor de cana, pinga, cerveja. Todos os dias, quando ela ia sair para a igreja, o cara chegava com 1 quilo de sardinha para ela fritar e limpar. Ela botava o aventalzinho dela, devia falar assim, estou parafraseando, miserável, condenado ao inferno. Tudo bem, Jesus, olha o que eu estou passando. 20 anos, irmã. 20 anos essa mulher limpou sardinha e fritou pro marido antes de ir para a igreja. Chegava a ver, não era do amém, mas ia. Porque a Bíblia diz que é mais importante você servir a Deus do que aos homens. Mas Ela ela ia. entendia E a que história? era E o fim da história? pertencer ao 20 corpo. anos. E aí? Um belo dia ele chega, ela já foi botando o avental. 20 anos, amigo. Aham. Aí ela, ué, cadê a sardinha? Não. Há 20 anos que eu faço isso com você. Hoje eu quero conhecer essa sua igreja, esse Jesus que você serve. É isso aí. Calma aí. Glória a Meu Deus. irmão, Calma aí, glória a Deus. Glória a Deus. Agora, pastor Alfredo. Tudo é possível que crê. Agora, Glória mas a no Deus. intervalo, deixa eu polemizar, já que é pra polemizar, mas no intervalo eu não também, você esqueço falou isso aqui, nunca. André, tem um casal aqui e há 20 anos eles não faziam sexo e ele estava firme com a mulher ainda pela Bíblia e o senhor fala assim, ó, vai ser feliz. Não parece um pouco contraditório? Não, não. Não! Peraí. Contraditório não, porque eu vou te Meu falar. irmão, fica mais 21 que quem sabe no 20 Rapaz, ó, vai chegar essa bênção. Bíblia eu conheço. 1 Coríntios capítulo 7. O apóstolo Paulo nos dá o direito, se você casou antes de Jesus, ele te dá o direito pela Bíblia de você restaurar uma outra família e consolidar uma outra família fora do teu casamento primeiro. Dá esse direito. E também, Quando ele casou olha, com ela, ele não era crente, nem ela. Então ele tem o direito sim. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Ele, como eu sou burro, eu conheço a palavra. Quando você casou com ela, você era crente? Não. Então você tem o direito, sim, de se separar e tentar a vida com uma outra mulher. Porque você não conhecia a palavra quando casou com ela. Isso vem E se isso acontecendo. acontecer dentro da igreja? Isso vem. Eu te conheço. Não, ela não queria ir para a igreja, ela era ímpia. E se acontecesse? Porque eu já entendi o Já seu tá mudando pensamento. a pergunta pra Eu tô entendendo. Já tá mudando Você fala assim, a André, pergunta. eu disse que ele podia porque eles casaram antes... Mas vamos lá, eles casaram antes de ser crentes. Os dois aceitaram Jesus. E outro não quis fazer sexo. O que muda? Pra André, mim, não sei, olha casar só. antes ou depois. Muda? Muda-se muita fazer coisa. sexo muda. Se ela nunca fez sexo no casamento, Não, já fez, mas há considera 20 anos não casamento. fazia, sei lá quanto tempo. Vamos lá, Ah, ok. vamos para a Bíblia. Mas Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios 7 diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, E sim o marido. o marido. Porque no E convívio. o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Né? E que se for se afastar, seja A gente entra naquele apenas assunto do jejum, por né? Falar oração do breve, sexo aí, ó. breve momento Para que não de haja oração, continência. voltar rapidamente para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. Ou Isso. seja,
pela sua falta de controle, de domínio próprio. Entendeu? Então, se esse cara está há 20 anos, é tempo demais. A palavra fala breve tempo para oração. Qual é o motivo que ela está alegando? Eu não quero ter sexo por você porque eu estou orando, jejuando 20 anos? Não existe. Pera aqui. Na minha concepção, ele está livre. Vamos continuar na Bíblia. Vamos Eita, continuar na Bíblia. Deus. Pera aí. São casados ambos A Bíblia não dá Cristo. respaldo, então, para Pera aí, separação se não tiver sexo? Se não for, se conheceram antes de serem convertidos, sim. E se conheceram depois? Vamos Não falar teve- agora, nunca teve eu vou sexo? falar. A Bíblia também diz que é no convívio do lar. No convívio do lar. E também, claro, se é um... Queridos, espera aí, ninguém aqui é criança. Tem criança assistindo, tira a televisão agora da sala. Se é um convívio no lar, esse convívio do lar, obviamente, entre casais, tem que haver sexo. Se não está vendo sexo, não está vendo santificação. Porque o apóstolo Paulo diz, no convívio do lar, ela santifica o marido, Isso, que não assim é crente. também o marido santifica a mulher. Meu irmão, se não está juntando, quer que eu fale, como é que eu vou falar? Água no sangue ou sangue na água, tá entendendo? Alho com bugalho, Se né? não está se Tem alguma relacionando coisa errada. sexualmente... Isso não está tendo É isso. a união de uma só carne. Isso. Porque o que caracteriza uma união de uma só carne, desde o início do Éden, é a união, como ela falou, entre Deus, Adão e Eva. E eles tinham que fazer sexo sim. Ser fecundos e multiplicai-vos, encher a terra. Infelizmente, Adão, se eu sou ele, em vez de ficar passando no jardim, olhando para a serpentezinha, vendo o que a Eva está fazendo, eu botava uma rede de palha e o couro ia comer. Eu não ia dar mole para minha mulher, ficar conversando com... Tá entendendo, meu irmão? Eu não ia ficar dando mole para minha mulher, ficar olhando conversando com serpente, não. Aí, meu irmão, se o cara foi frouxo, Ele é dono do corpo dela, segundo entendeu? a Bíblia. Ninguém pode falar. Então, Agora, vai ela ficar já 20 perdeu anos. o direito. Ela já perdeu Ela não o manda direito. mais ela. Agora, de repente, também, eu quero um King Kong, né? Não sabe da facaria, meu amor, de repente também tem isso. Já ouvi isso, hein? PQD, Jesus! PQD, agarrava assim, ó. Não, mas eu não sei. Deixa eu levantar uma questão. A gente está falando sobre... E abertamente, eu acho interessante isso, sobre agora a questão já dentro de um casamento. Embora eu entendo, às vezes, até o posicionamento do pastor Alfredo, de se casou antes de ser crente ou não. O meu pensamento é um pouco diferente, claro, que eu entendo, se os Mas dois tá lá em aceitaram Coríntios. Jesus, meu irmão, e casaram antes depois... Quer dizer que não fazer sexo, se casou antes de ser crente, depois vai mudar alguma situação? Não sei. Agora, André, tem uma questão também que isso já está... A gente não tem dados científicos, né, ou estatísticos, mas de gabinete de atendimento, meu amigo, não existe povo mais frustrado sexualmente que o povo evangélico. Tá? O que tem de evangélico mal resolvido com sexualidade é uma coisa absurda. Agora, por quê? Qual a origem disso? O irmão se converteu, aí o pessoal já começava, esse irmão, aquela irmãzinha e não sei o que, tem que casar. Aquele discurso, jovem tem que casar. Jovem não pode ficar namorando muito para não cair em pecado, tem que casar. E aí, meu amigo, você tem uma geração aí... Você acelera os processos. Uma geração de crentes que se casaram precipitadamente. Eu chamo isso quando a carne fala, não foi o espírito, foi a carne. Exatamente. Isso. O cara casou. E outra coisa, gente. Casou por conveniência. Vamos combinar que um casamento, o sexo é importante? Mas o sexo sozinho não segura um casamento. Então, camarada que se casou lá atrás só para não pecar, para ter sexo, meu amigo, Vai ser frustrado. tá enrascado. Vai ser Tá frustrado. enrascado. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco já do Antenados já? de hoje. Mas deixa eu levantar já essa pergunta para você ir passando. Já vai ser o último daqui a pouco. Tá voando, não é isso o tempo? Meu pai do céu. Olha essa pergunta que interessante. O rapaz crente, a moça crente, os dois não tiveram relacionamento... Virgens ou casaram, não tiveram... Quer dizer, não são virgens, mas não se relacionaram um com o outro. Casou. No momento do fim do casamento até a noite de núpcias, talvez por medo de acabar com um relacionamento precoce e tudo mais, porque a moça gostava do rapaz, ela acabou não falando e, nesse meio tempo, casamos, vamos para a noite de núpcias e para a lua de mel. Ela confessionou que tem uma doença sexualmente transmissível e ele nunca soube disso. Falou, André, desde então, já estou há 3 meses, isso há pouco tempo, estou há 3 meses tendo relações sexuais usando preservativos, mas foi muito frustrante para a noite de casamento saber disso. E quero entender, não que esse seja o meu pensamento, mas se quisesse, poderia anular o casamento, tenho respaldo para me separar. Como é que os pastores podem me aconselhar nesse sentido? Olha que aconselhamento ao vivo para todo o Brasil. Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.
esse já é o último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre casamento. A gente falou sobre tudo hoje aqui no Antenados na Geral. Talvez a gente tinha que passar esse programa depois da meia-noite, pelo conteúdo dele aqui. Mas deixa eu levantar talvez essa pergunta, acho que ela vai abranger todo o último bloco, porque realmente ela tem várias situações que nós vamos querer conversar aqui no momento de tomar a decisão de um casamento. O rapaz fala que namorou com a moça, casou com ela e, segundo ele, ela segurou um segredo durante muito tempo, talvez com medo de separar os dois. Então, depois do casamento, estavam indo para a noite de núpcias para ir para a lua de mel, ela confessionou que tinha uma doença sexualmente transmissível. Ele não deixa claro se é AIDS ou não, existem outras, tá? Mas ele fala, André, foi uma frustração tão grande. Então, todos os relacionamentos sexuais que eu tive com ela até hoje, usei preservativos, mas, enfim, ele está frustrado. Segundo ele, não pensa em separar, mas pergunta, se eu fosse pedir uma anulação, um pastor, a lei, ela aceitaria? Primeiro eu queria falar essa questão, a pergunta dele, a gente tentar responder a pergunta dele, mas depois eu quero tocar sobre pessoas que estão nos assistindo, que talvez sejam pessoas que têm AIDS ou outras doenças transmissíveis, como talvez elas devem lidar com essa situação, lidar com clareza, porque eu acho que tem muitas pessoas que vão amá-las assim, do jeito que elas são. Porém, vocês entendem que pode pedir uma anulação num caso desse? Pode. E como é que a igreja, o pastor, Pode, aconselharia porque ele? Só que tem que ter um cuidado para aconselhar, né? Porque às vezes vai bater um choque do sentimento, né? Mas eu, pela minha visão, eu sempre oriento, antes de casarem, fazer uns exames para saber o que pode estar acontecendo, para que as coisas venham a ser mais transparentes. Isso. Porque se ambas as partes se amam, a Bíblia vai dar base o quê? O amor tudo suporta. E hoje em dia, temos o quê? Uma maneira de se preservar. Pode não ser conforme a pessoa queria, mas a relação pode dar uma continuidade boa. Por exemplo, eu passei com um casal assim, né? Quando foi na núpcia, a pessoa jogou, falou, agora tem coisa que eu vou ter que falar agora. Mas aí já estava bem longe, já estava na sua posada, quer dizer, então foi uma frustração. Então voltaram antes do tempo. Aí, primeira coisa que procuraram foi o quê? Foi a igreja. Aí me pediram uma orientação, porque a pessoa, a outra parte, falou assim, então tem o direito de anular meu casamento. Eu falei, se você não ama ele, eita, você tem. Porque você vai inibir o seu corpo para ele. Você vai transferir a sua voz, o seu calor para outra pessoa. Porque você vai estar com complicado, medo. né, pastor, numa situação complicado. dessa, André? Mas é uma coisa para a gente lembrar, Entendeu? tem uma doença, talvez tem pessoas que são assim, não quer dizer que não vai ter sexo. Não vai ter Você tem sexo. que ter Aí cuidado, foi onde a gente entrou os extremos. Eu penso que num caso desse, né, o relacionamento conjugal, o casal tem que ter confiança plena no seu parceiro, né? Tem que ser transparente. Ou seja, se o camarada já entra com mentira, né? Pô, teve tempo. Teve muito tempo. Dizer que foi Namoro, oportunismo. noivado, Foi oportunismo. Contou casamento. ali antes do que... Porque falou, tá casado, não vai ter como fazer aí, sinceramente, eu Porque aí você, sinceramente, né, abala a outra pessoa. né? já. Olha só. Por mais que a pessoa goste, o sentimento que Já deve diminui estar no muito. coração dessa pessoa é o quê? Pô, fui traído. Fui enganado. Vai dar um choque. E agora? Não é impossível, mas eu creio que será um problema praticamente Constante. o resto da vida desse constante isso. casamento. Fica constante, então, né? deve-se realmente ver se ama de Olha só. verdade e qual é o preço que ele vai aguentar pagar. Procurar né, os Orientação. pastores, Orientação. procurar orientação. E depois de esgotar tudo isso, então decidir. Porque ele vai ter que escolher. Olha só, Agora, a igreja agora eu vou falar, peraí, evangélica ele falou, precisa você falou, se eu vou falar. envolver. A igreja evangélica, ela precisa... É aquilo que nós estávamos conversando no bloco. Já vai falar, pastor? Não, tá tranquilo, que daqui a Que pouco tem ele mesmo, fala. mas tem curso de casais, mas é bom a gente ouvir isso. A igreja evangélica é aquilo que eu falei, gente. O movimento da sociedade nos obriga, como igreja, a mudar certas regras internas. E hoje não dá para você orientar um casal que tem, por exemplo, você sabe que... E hoje não dá nem para, do jeito que as coisas andam, todo mundo da igreja foi nasceu criado na igreja, mas às vezes o cara deu os pulos que ninguém sabe que ele deu.
né? Isso é uma Olha vertente só, eu vou então, meu irmão, pegar. Esse é o gancho. Vamos fazer um exame aí, vamos ver como é que tá. O pastor deve aconselhar. Antes de casar, os dois façam um exame. Exatamente. Mas eu quero pegar Porque vamos combinar, pastor. poder. Hoje Quero pegar o hoje teu tá gancho. cheio de jovem E às vezes nem evangélico ela aí sabe. Pegar o que teu sai do gancho. culto e vai pra motel, meu irmão. Pera aí, Eita. eu vou Entendeu? pegar o É, seu o gancho. cara assiste o culto Ai, e vai pra meu motel. Deus. Vamos ver, Muita pastor Vai com a Alfredo. namorada Olha só, pra presta motel. atenção, presta atenção. Com calma, pastor Alfredo. Não, o calma. negócio é tranquilo, agora é tranquilo. Eu fico observando tudo que estão falando. Meu amigo aqui falou uma besteira, eu calei, não falei nada. Gosto dele, meu amigo, irmão em Cristo, bacana. Falou uma besteira aqui, se alguém ouviu aí, cuidado. Tem várias maneiras de se preservar. Opa, preservar o quê? Eu sou servo de Deus, o que eu sou, todo mundo? Preservar nada, que isso? Meu irmão, eu não queria estar na tua pele, mas presta atenção. Se você foi fiel em santidade a Deus até o seu casamento, que dá pra entender então que não rolou nada antes, pessoal, não somos crianças aqui. Sim, não, é isso que ele certeza. falou. Isso é Isso santidade. acontece Você hoje, foi tá? santo. E eu não sei se ela foi também. Contigo foi. Me perdoe. O cara foi santo. Se você ama essa mulher, a Bíblia diz que o amor é o dom supremo. Isso. O amor tudo sofre, tudo suporta. O amor não sufama, não se ensoberbece. Se você a ama, é a tua salvação que está em jogo, meu amigo. É a tua vontade perante Deus. Ore por ela. Jesus pode até curá-la para você ter o prazer de fazer um sexo um dia sem preservativo. Se a ama, Eu fico pague o com preço. Deus, Por isso- fico com a minha fé e fico com Jesus. Por isso que eu falei. Você a ama. É importante Você saber bobeou orientar. aí. Tem como se preservar. Ô, 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 ô. Tem como se preservar. Pera aí. Mas tem como se preservar. Você, Só que, ó, eu tô aqui ligado em tudo. só que a pessoa, o amor, o quê? O amor realmente tudo suporta. Eu passei com um caso desse. Agora, se a pessoa decidir que vai separar, o seu conselho não vai influenciar em nada. Eu não vou opinar se você tem que conservar. separar ou não. Eu fico Entendeu? fora. Eu te dei o meu ponto de vista. Entendeu? Se Ele você que vai ama, escolher. busque a cura busque. dela, que O meu, Deus vai o honrar meu a tua ponto de santidade. vista é esse, porque ele chegou, como foi feita a pergunta. Eu devo ou eu tenho direito? Pela lei, ele vai ter direito. Agora, pela lei de Deus, ele tem que olhar o quê? Pelo amor que tudo suporta. Então, realmente, ela pode ser curada, entendeu? Mas Ele aí vai entrou ter o uma questão. prazer. Não, Entendeu? Entrou uma mas- questão o quê? Que na hora da núpcia, que foi falado isso. Então, naquele momento ali, meu amigo, você tá eufórico. Tu toma um balde de gelo ali. Ninguém que chega na núpcia vai querer ouvir isso, vai ficar Pode feliz. nem acontecer. Né? Quebra, Deixa eu até quebra. levantar uma Agora, situação. A pessoa pode ser curada, com certeza. Como já teve casos na minha igreja que pessoas foram Jesus curadas. cura, Entendeu? cura. Agora, Eu conheço. nessa situação aí, ele tem o direito dele. Agora, se ele quiser buscar pela cura da pessoa, é direito dele. Ou até conviver sem cura também é aquilo. Agora, Carregar a tua cruz. Mas agora, deixa eu levantar outro lado. A gente outra está falando coisa, no entendeu? sentido dele e tudo mais. Eu quero falar também pensando na moça, nessa moça, e talvez em centenas e milhares de pessoas que nos assistem hoje, que talvez tiveram um passado obscuro, tem algum tipo de doença, Deus salvou elas, estão na igreja, e tem medo, às vezes, de abrir essa informação e falar. Não, mas não é verdade? É porque é uma moça. Ué, né? Até que olha o contrário. E às vezes pessoas, de fato, elas se escondem atrás de mentiras, com medo e tudo mais, porque porque realmente, a gente para pensar, Existe poxa, se a um moça preconceito, né? confidenciasse isso um dia antes do casamento, será que existiria casamento? Ou no início do namoro, será que o rapaz ia colocar isso pra frente? É uma situação de fato Isso, às vezes, complicada. Agora, André, É fácil a gente falar uma- aqui, às vezes, também, aconselhar, mas viver não é mole não. Mas falar para essas pessoas que às vezes têm uma doença. Querido, seja, claro, dentro Seja aberto, de uma, fale a até com um verdade. aconselhamento pastoral, fale para o seu pastor, apresentar a sua família, Isso. para na hora de contar, ele está perto. Sentam os pra- três. Agora, Pra ver André, a uma seriedade coisa do que é negócio. importante também A verdade falarmos acima de aqui, tudo. a AIDS hoje ainda é uma doença muito perigosa? É, mas não é sentença de morte. Não é sentença de morte, né? Então, eu acho que é inconcebível também as pessoas terem um comportamento que se tinha há 15, 20 anos atrás. Se a pessoa tem AIDS, o irmão nem distanciar. cumprimenta, Preconceito, porque preconceito. preconceito. Preconceito, Né? Então, assim, Por isso que eu falei, é- existe maneira de se preservar. É. Somente Agora, no ato sexual. o que o André Entendeu? está colocando aqui, e aí eu concordo com ele, nós temos que ter o cuidado também com essas pessoas. Que são servos de Deus, Claro. né? Que são pessoas que tiveram a infelicidade, né? Eu conheço pessoas que, por exemplo, o cara pegou AIDS da esposa.
Depois ele só soube que Tem pessoas que estava com AIDS depois por que a questão de esposa drogas, morreu. não por questão sexual Isso. também. A gente Você sempre entendeu? leva pro lado sexual, Então, mas nem sempre é assim. eu acho o seguinte, a igreja não pode e não deve discriminar ninguém. Né? Vamos combinar que hoje a AIDS não é sentença de morte. A pessoa pode... A nossa orientação sempre deve ser para que realmente tudo acabe bem. Tudo E outra bem, com coisa. Tudo certeza. termine bem. E sem preconceito, sem discriminação, como o pastor está dizendo. Hoje tem quase que cura para AIDS. Não existe a cura mesmo. Claro que não é. Não dá pra Senhor, gente... como você mesmo, André, falou no início, Deus pode curá-la. Queridão, olha Como só, não, hein? uma coisa terrível que Vontade tem que absoluta, ser comentada. Uma vez um rapaz que não é servo, um homem, começou a falar de um abuso e violentação sexual que o filho dele sofreu quando era mais novo, e isso caracterizou uma homossexualidade no filho. Isso ele conversando comigo, não é crente. Ó, não, porque o cara que fez isso tem que... Olha, se eu sei, eu matava, eu fazia. E eu ouvindo aquilo, falei, Senhor, é uma situação de cara, o que é que eu faço? Aí o Senhor falou para mim assim, fala para ele o seguinte, e se fosse ao contrário, fosse o filho dele tivesse feito, ele também queria matar? Tá entendendo? Então nós, às vezes, legislamos e somos juízes nas causas alheias. Pense de uma maneira contrária. Se fosse você com um problema, e você se calou até o casamento, que você a amava, como ela fez, como é que você se sentiria e o que você faria se fosse o contrário? Então, queridão, ore a Deus, busque o Senhor, busque a resposta de Deus, lute pelo amor, se é que há amor de você por ela ainda, que Deus pode consertar qualquer coisa. A gente tem 30 segundos já para terminar o programa. Voou, dava para a gente falar ainda muitas outras coisas. Foi um programa muito polêmico, muitas perguntas na internet que não foram respondidas, mas eu quero agradecer todos vocês internautas que mandaram perguntas para a gente. Quem sabe no próximo programa a gente consiga ainda responder outras perguntas que foram feitas aqui. Pastor Alfredo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a participação mais uma vez e deixo aí um abraço para todos, essa equipe aí que nos assiste. Nós estamos aqui falando, alguns ficam rindo ali, eu sou assim mesmo, eu sou meio... Eu fico meio... eu sou meio que nem Pedro, mas estamos aí, glórias a Deus. Pastor Cino, obrigado pela sua presença aqui na André, Antenados. eu que agradeço, foi um prazer. Pastor Mauro, obrigado pela presença. Prazer igualmente, André. Pastora Cleide. Obrigada, querido. Obrigada a todos. Obrigado, Brasil. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Céus escondem